Max foi roubado pela FIA? Ou Hamilton, que além de um baita piloto, ainda tem estrela de campeão? Isso e muito mais nós vamos ver agora aqui, o resumo do Grande Prêmio do Bahrein, temporada de abertura da Fórmula 1 2021. Você assistiu? Quer saber um pouco mais? Acelera no mouse, senta o dedo no like e bora com a gente pro vídeo! Se você acompanhou o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Bahrein, a etapa de inauguração da etapa de 2021, deve ter visto, assim como os demais, uma baita corrida. Começando falando sobre isso, acredito que a Rede Bandeirantes deu muita sorte de resolver transmitir justamente esse ano, porque eu acredito que essa tem tudo para ser uma das melhores temporadas dos últimos tempos, pelo menos da era híbrida, tirando aquela época onde o Rosberg realmente levou a batalha até o Hamilton. Depois daquilo ali, a gente não teve uma batalha realmente consistente. Em alguns momentos a Ferrari teve alguns lampejos com Sebastian Vettel em algumas disputas, inclusive chegou a ter chance de ganhar o título quando eles tinham um carro que parecia ser melhor do que a Mercedes, mas acabou não se concretizando. E os últimos anos foi um passeio do Lewis Hamilton e da Mercedes, com Bottas de fiel escudeiro, por mais que ele diga que não seja. Realmente acho que hoje uma das coisas que talvez possa ter caído a ficha dele no final de tudo, apesar do problema que ele teve no box, é que existe um buraco enorme entre ele, o Hamilton e o Max. Acho muito difícil o Bottas realmente galgar essa posição. Mas o assunto da corrida, com certeza, um dos principais assuntos da corrida, com certeza, foi a vitória do Lewis Hamilton em cima do Max, que dominou todo o final de semana, todos os treinos e a classificação de forma realmente superior. Ele botou 4 décimos praticamente no Lewis Hamilton na classificação. Enfim, a polêmica, com certeza, a polêmica maior ficou o fato do Max ter que devolver a posição para o Hamilton justamente quando ele ultrapassou perto do final da corrida. Se foi justo, se não foi justo, enfim, comentários tem para todos os lados. O fato é que aparentemente a situação não estava muito bem explicada pela FIA, né? Para quem não acompanhou, o Max perdeu a liderança para o Hamilton na parada dos boxes. A Mercedes fez o undercut, né? Ou seja, eles se aproveitaram de uma janela ali de pneus, pararam antes, o Hamilton voltou mais rápido, e quando o Max parou, a Red Bull aparentemente segurou demais o Max para cobrir o Valtteri Bottas, né? Quando o Max voltou, ele voltou atrás do Hamilton e foi buscando essa diferença, até que nas últimas voltas, depois da última troca de pneu, ele voltou com pneu duro, assim como Hamilton também tinha pneus duros, mas com 10 voltas a menos. Então ele tirou uma vantagem relativamente confortável que Hamilton tinha e chegou, e na verdade chegou e passou, né? Mas ele alargou um pouco a saída da curva 4, justo depois de concretizar a ultrapassagem, passou dos limites da pista e a FIA pediu para que ele devolvesse a posição, porque ele obteve teoricamente uma vantagem com a manobra passando fora da pista daquele jeito. Acabou que a situação ficou um pouco, como é que vamos dizer, mais duvidosa, porque aparentemente, pelo que eu li, a FIA tinha divulgado algo no sentido de que os pilotos não poderiam passar aquele limite de pista na classificação. Não tinha nada falando a respeito disso na corrida. Parece que andaram questionando o chefe da FIA e ele disse que, a não ser que você ganhasse uma vantagem. Só que isso realmente é um pouco subjetivo, né? Ganhar vantagem em que sentido? Porque os pilotos que passaram a corrida inteira praticamente andando fora da pista naquela curva estavam ganhando vantagem frequentemente. Inclusive, isso foi uma prática adotada pela Mercedes durante toda a corrida. Chegou num ponto que a Red Bull avisou o Max, o engenheiro avisou o Max pelo rádio, dizendo: olha, você está liberado para ultrapassar os limites da curva 4, porque a Mercedes, tanto o Valtteri quanto o Lewis, estão fazendo isso direto. Engraçado é que o Max até questionou, ele disse: mas não é contra as regras? Daí eles falaram que aparentemente na corrida não. No final das contas, mais perto do final da corrida, não sei se a Red Bull já tinha pressionado alguma coisa ou não, isso não foi divulgado, o diretor de provas mandou avisar para a Mercedes que o Lewis estava ultrapassando demais o tempo todo aquela linha daquela curva e pediu para ele evitar, para não gerar uma punição, né, porque poderia ser uma vantagem. E quando a equipe passou isso para o Hamilton no rádio, o Hamilton até disse: mas eu estou fazendo isso a corrida inteira, né?
É engraçado ver como as coisas acontecem, né? Realmente, às vezes dá aquela impressão, eu sei que talvez alguns fãs de Fórmula 1 mais ávidos por ver de repente a Mercedes não vencendo, né? Porque eles dominaram muito tempo, podem pensar, e talvez até os mais antigos se lembrarem da época onde a Ferrari dominava e aparentemente sempre parecia ser favorecida pela FIA. Não sei se foi o caso, talvez não foi. O fato é que após o Max ultrapassar, ele passou com as 4 rodas depois da zebra na curva 4 e a FIA pediu para devolver essa posição. O Max até reclamou com a equipe no final no rádio, ele disse que por que não deixaram ele ficar na pista e colocar uma vantagem de mais de 5 segundos sobre o Hamilton, porque provavelmente por ele não devolver a posição, a penalização que ele ia receber era uma punição de 5 segundos no tempo dele. E ele acreditava que ele tinha carro naquele momento e tinha braço para botar aqueles 5 segundos em cima de vantagem ainda e acabar vencendo a corrida. Acabou que a equipe disse para ele: Max, foi uma ordem aí da FIA, a gente respeitou e você fez uma baita corrida, tá de parabéns. Inclusive a Red Bull disse que o Max teve problema desde a primeira volta, acho que parece que o problema é um diferencial. Então ele passou a corrida inteira com esse problema, mas o carro andou aparentemente super bem. Ou ele conseguiu se adaptar bem, ou não afetou tanto assim o desempenho. De toda forma, a Red Bull estava muito forte na corrida, realmente provou que o carro deles esse ano está muito bom e que aparentemente eles têm tudo para levar uma batalha a sério com a Mercedes até o final do ano. E o Lewis Hamilton, gente, o que a gente vai falar? Com certeza é um dos pilotos fora de série, que já esteve no circo da Fórmula 1. Eu não acredito que talvez ele seja o melhor de todos, mas acho que ele está entre os melhores. E hoje em dia ele provou para mim mais uma vez de que, além dele ser rápido, ele deixou de ser tão agressivo como ele era para realmente entender melhor o que acontece durante a corrida e gerenciar melhor a corrida, aproveitando melhor as oportunidades dele. Assim que ele acabou ganhando muitas corridas ou acabou galgando muitas posições melhores do que em alguns momentos ele poderia alcançar nos últimos anos. Acho que ele amadureceu muito depois daquela briga com o Rosberg, principalmente. Enfim, estrela de campeão. E em certo momento da corrida, quando o Max chegou no Lewis, eu me lembrei daquela época onde o Alonso começou a desafiar o Schumacher. Me lembrou da Ferrari dominante e de um jovem piloto com uma equipe ainda não campeão, realmente levando o desafio para um outro nível. E naquele momento eu achava que o Max ia ganhar a corrida e acabou não ganhando, o resto é história, a gente já sabe o que aconteceu, mas realmente me lembrou aquela época. E eu acho que todo mundo que acompanhou está realmente esperando o que vai desenrolar o campeonato. Eu acredito que vai ser realmente muito disputado até o final. Se as equipes não tiverem nenhum pulo do gato, o que eu acredito que não vai ter esse ano por restrições regulamentares e por ano que vem mudar as regras e serem uns carros novos, vai ficar muito parelho as duas equipes até o final e a gente vai finalmente ver uma batalha entre o Lewis e o Max. Quanto ao Valtteri Bottas, a gente já comentou, eu acredito que é um bom piloto, né, mas eu acho que ele não está no nível do Lewis Hamilton ou do Max ou do Alonso, ele não está nesse nível. Vai fazer o papel talvez de coadjuvante aí essa temporada novamente. Sérgio Pérez, que ainda disse não está adaptado à Red Bull, fez uma excelente corrida, largou lá de trás, largou dos boxes, né? E nossa, chegou em quinto, chegou atrás só dos 3 primeiros ali e do Norris, que veio brilhando com a McLaren. A McLaren que até parecia estar um pouco mais rápido do que realmente foi na corrida, mas o Norris andou super bem, botou o carro ali quietinho em quarto, fez uma excelente corrida, uma corrida limpa. E o Pérez veio, galgou todo mundo, galgou o grid, chegou em quinto, foi o piloto do dia e nossa, a narração é o Pérez e não sei o que. Realmente o Pérez é um piloto muito bom, só que não vamos esquecer que isso aí que o Pérez fez hoje, o Albon também fazia no passado. Ele não largava tão bem, largou lá atrás, ele tinha carro, ele veio galgando o grid e chegou até ali naquela posição onde não tinha mais o que fazer, né? Não dava para batalhar de igual para igual com aqueles caras ali da frente. Então ele chegava até o quarto, e em alguns momentos ele brilhou um pouquinho no passado, e parece que o Pérez foi mais ou menos a mesma coisa nessa corrida. Vamos esperar ele se adaptar ao carro, talvez largando realmente mais na frente, entre os 4, 5 primeiros, ele vai dar um trabalho maior para a Mercedes. Acho que pelo menos para o Bottas ele vai dar. Não sei dizer se ele vai conseguir levar a corrida no nível do Max e do Lewis,
mais do Bottas? Eu acredito que sim. Então, muito provavelmente, além da briga e a disputa do campeonato de pilotos, a gente vai ter uma briga forte no campeonato de equipes também esse ano, que é muito legal.